Gente, olha só, bom dia a todos aí. Quem sabe boa tarde, boa noite. Eu quero aproveitar a fala do presidente da República, que falou que pegaria uma gripezinha, um resfriadozinho, para poder instituir aqui no meu canal a pergunta derradeira. Você já parou para pensar? E baseado na fala dele, eu quero que foi uma fala que causou um alvoroço na mídia, algo gigantesco, né? E eu não tenho o menor interesse em defender político nenhum. Acho que o político é em prol da sociedade, o seu partido em prol da sociedade, não o contrário. Acho que eles ganham demais, entendeu? E você fica muitas vezes brigando por causa deles, e, na verdade não tem nem retorno. Eu vejo pessoas pensando, na verdade, totalmente diferente do que deveria ser pensado. Eu vejo os políticos usufruindo da máquina pública, enfim, eu não quero falar disso não. Mas eu quero fazer o seguinte, a seguinte pergunta, porque quando eu criei forçadamente esse canal para poder me divertir, eu vi que eu posso fazer algumas coisas mais sérias. Me divertir no que diz respeito de passar informação sem ter peso. Fazer você pensar da maneira que você gostaria de pensar mesmo. Você é um DNA individual. Então você pode, sua impressão digital é só sua. Não é igual a minha não. Então você pode ter a maneira única e exclusiva de você pensar e tomar suas decisões. O presidente falou que da gripezinha e tal, do resfriado, e você preocupado com a morte, desculpa, com morte, e eu coloco a questão do homicídio aqui, latrocínio e tal, acidentes, porque o país é um país que sofre muito com acidente de carro, pessoas bebem e dirigem, pessoas roubam e matam, pessoas matam por matar, pessoas matam porque matam mesmo, são matadores, né? E aí a gente coloca a questão aí do coronavírus, que também veio para matar, na verdade. Só que eu quero levantar a seguinte questão: o número de infectados e o número de mortos, essa relação aí. E uma outra questão que eu quero colocar é a seguinte: ele propôs que o país voltasse a trabalhar, a produzir. A fala dele era categórica em relação a isso. E aí as pessoas, não pode e tal, beleza. Mas eu te conduzo a um pensamento seu, tá? Emitindo a minha opinião e falar o que você pensa a respeito. Você já parou para pensar? O funcionário público vai receber, o funcionário que trabalha na iniciativa privada de ordem extrema, ele vai receber, até um certo ponto, na verdade, né? Porque há uma reação em cadeia. Você já parou para pensar que a gente não tem, na verdade, a gente tem as empresas, pequenas empresas médias algumas, mas empresas, microempresários, eles trabalham ali muitas vezes com um pão de cada dia, eles trabalham ali vivendo o basta cada dia o seu próprio mal. Você sabia que eles trabalham assim? E eu, como microempresário, trabalho desse jeito? Mas eu não estou falando por mim, não. Graças a Deus aconteceu um revés, aí, ou então uma sorte, né, um favorável a mim, que talvez eu saia da curva por um tempo maior, pelo benefício de ter trabalhado mais tempo, e por não ter funcionários. Eu abri minha empresa e trabalho para mim mesmo. Então, eu consigo fazer isso por um tempo um pouco maior do que o cálculo que eu faço da média das pessoas que tem. As empresas que são pequenas e têm funcionários, as empresas que são pequenas e têm boleto para pagar, as empresas que são pequenas e têm seu cheque especial vencendo, são 30 dias. As empresas que têm, por mais que essas empresas tenham um tempo para poder pagar o seu cartão de crédito, ele não vai passar de 40 dias, não. As pessoas estão falando em 90 dias. E essas pessoas, elas geram empregos. E esses empregos, às vezes, são limitados em suas rendas e só tem aquele mês para pagar suas contas e pronto, ponto final. Só que essas pessoas já estão insatisfeitas e aí acabam pensando numa renda extra. E na hora que elas pensam numa renda extra que não vem da maneira correta, honesta e tradicional,
elas veem na possibilidade do caos econômico e financeiro quando essa reação em cadeia acontecer, porque daqui a pouco esse empreendedor ele não pode pagar o posto de gasolina, ele não pode comprar uma carne de primeira mais para ele. Ele não pode, na loja de roupa já está fechada já. Ele não pode entrar e fazer uma movimentação nos outros lugares que são emergenciais. E aí ele acaba não podendo fazer isso. E não podendo fazer isso, essas pessoas que têm seus postos de gasolina, seus comércios emergenciais, seu delivery, ele começa a não vender também. E aí ele começa a não vender porque não tem dinheiro do principal lá para pagar, da saída. A saída do dinheiro não sai, não existe mais. E aí ele também não consegue mais pagar seus funcionários, contratar mais motoboys, porque isso é por tempo determinado. Não é indeterminado, não. Acaba, o dinheiro acaba. É preciso de haver produção. Ou não é preciso? Já parou para pensar? Não sei, é definitivo, né? Isso é óbvio que você entendeu. Até aí eu tenho certeza que você não tem dúvida nenhuma. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: eu não estou falando que o coronavírus não mata e que o crescimento de número de casos de mortes é gigantesco. Eu não estou falando isso não. Eu quero saber o seguinte: será que o coronavírus em 60 dias ele mata mais do que os que vão se aproveitar da situação de caos econômico no Brasil, ou ele mata menos? Porque se é para cuidar do ser humano como um todo, então a gente tem que saber o que vai ser menos doloroso para a população de um modo geral. Se vai ter só coronavírus e ele vai ser maior do que roubos, furtos, saques, homicídio, latrocínio e por aí vai. E o caos está lá de uma maneira geral. Se ele for maior, você está certo, o presidente está errado. Agora, se ele for menor, você está errado, o presidente está certo. Eu não estou falando quem está certo, se é você ou se é ele. Mas eu estou falando que antes de você emitir uma opinião, eu quero fazer a pergunta para você. Você já parou para pensar o que é certo, o que é errado? O que tem que ser feito, o que não tem que ser feito? Então, é importantíssimo que as coisas realmente aconteçam da melhor maneira possível. Mas vamos juntos parar para pensarmos e tomarmos a melhor decisão, que seja num âmbito coletivo e que aquilo que a pessoa fale que não seja do seu agrado imediato, vê se ela tem um pingo de razão para você. Claro, a mídia ela é comprada, então tudo bem, ela já é comprada, já tem o interesse próprio dela, mas para você não ser imbecilizado por essa mídia que já é toda comprada. Então, vamos parar e pensar. Repetindo, eu não tenho opinião, eu estou levantando uma questão porque o meu canal é para fazer a pergunta para você. Já parou para pensar?